Para quem não sabe o que é o dízimo, ele é a 10ª parte de um todo. É igual o 3/4, 1/3, 1/5. Tem até o famoso quinto dos infernos, né, que saiu desse 1/5. Fecha também. Mas, como o óleo de severno não vai funcionar. Mas, enfim. Ele passa no próximo primeiro slide, tem o segundo. O outro. Isso. Desce o que é o dízimo, é uma parte da nossa linguagem de hoje, até por isso é um nome eclesiástico. O dízimo não é um nome santo. Não, o dízimo. Não, o dízimo não sei o que. Não, o nome santo. Não. O dízimo é parte de alguma coisa. A portela é em 10 partes. Então, 10% dela ali é o dízimo. Corta ela em 10, tira ali um pedaço, pronto, 10%, ou o dízimo dela. Então é isso. É você dividir uma coisa ali por 10 e separar isso aí. É a 10ª parte, só isso. Então o dízimo ele é a 10ª parte. Não tem essa tanta mirabolância em cima de uma palavra, não. Não tem nada de sagrado no nome dízimo, não. Alguns até confundem porque falam, eu vou dizimar. Dizimar é diferente, em português é diferente. Dizimar é você aniquilar, acabar. Agora, devolver o dízimo se fala de outra palavra. Tem isso. Tem algumas coisas, tanto na gramática do português, tanto em outros idiomas, não tem conversa. Então, dizimar é uma coisa. Devolver o dízimo é outra. Então, o dízimo é só isso mesmo. É só uma 10ª parte. Próxima imagem, por favor, André. A palavra e o ato de... Não. Não, só anunciar. Eu vou explicar para vocês como é que surgiu essa palavra dízimo. Já surgiu bem antes desse texto aqui, mas deixando claro como é que aconteceu isso. A gente começa a ler, a gente começa a achar na Bíblia que a palavra dízimo é o ato e o ato de devolver o dízimo surgiu com Abraão, não era nem Abraão ainda, devolvendo o dízimo a Melquisedeque, o rei e sacerdote misterioso. Eu coloquei aqui rei e sacerdote misterioso porque sabe-se que Abraão entregou o dízimo para ele, esse homem abençoou Abraão no caso, depois de uma batalha que ele correu, que ele resgatou aquela... Quem viu a novela viu ele resgatando uma galera lá que estava como refém. Então Deus foi lá e abençoou Abraão no caso, e no meio do caminho ele se encontrou com a caravana de Melquisedeque, que era um rei e sacerdote. Mas a Bíblia não diz de onde ele veio, quem ele era, quem era o pai, quem era a mãe. Em nenhum momento a palavra diz quem era Melquisedeque. Por isso que eu coloquei o rei e sacerdote misterioso. Então, se você vê lá Gênesis 14, 18, abre comigo, Gênesis 14, 18. Daqui a pouco o André pega as pertinhas ali da Bíblia. Diz assim, Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Eu estou falando da palavra dízimo, não ato. Vocês vão entender depois. Não ato. A palavra dízimo surgiu, falou aqui, os tradutores colocaram, os tradutores da Bíblia colocaram dízimo nesse momento. Então Abraão foi lá, resgatou a galera, resgatou os despojos de guerra, e ele encontrou com Melquisedeque abençoou ele sentiu ali que era uma bênção divina, uma bênção de Deus, e decidiu devolver 10% de tudo aquilo que ele pegou, tudo aquilo que ele arrecadou, tudo aquilo que ele conquistou, despojo de guerra, de dinheiro, de comida, tudo aquilo que ele arrecadou, ele colocou ali, ele entregou a Melquisedeque ali como dízimo, ali a Melquisedeque, entendendo que estava fazendo para Deus. Mas a gente vai ver outras coisas, mas a palavra dízimo começou aqui. A gente começa a entender o dízimo por aqui. E pode passar o próximo slide aí, André, por favor. E Abraão mantém a prática de devolver o dízimo ao Senhor e sua descendência dá continuidade. Como vemos no ele abrir, já tem aquela visão da escada
naquela cidade de Betel ali, que não era Betel o nome ainda. Ele tem a visão do Senhor, ele viu que Deus era ele, falou, o Senhor está neste lugar, o nome desse lugar vai ser esse, Deus está aqui. E ele falou com Deus, Senhor, se o Senhor for comigo nessa viagem, tudo aquilo que eu fizer, se o Senhor me abençoar, eu for próximo na minha entrada, quando eu voltar para a casa dos meus pais, tudo aquilo que eu fizer, eu for bem sucedido, de tudo eu vou te dar o dízimo. Então a gente vê que não somente Abraão, já podemos falar, era dizimista, praticava o entregar 10% a Deus tudo aquilo que ele fazia, como Isaac também tinha essa prática. Mas não falou de Isaac, mas Jacó, que era filho de Isaac, que era neto de Abraão. Então a família de Abraão veio mantendo essa prática de devolver ao Senhor o dízimo, os 10% daquilo que eles possuíam. Eles pegavam e entregavam o dízimo ao Senhor. Isso foi aprendido, foi trazendo, foi vindo. Você vai ver que depois também, Davi, vai ter um momento que ele quer criar um altar para o Senhor. Foi dado para ele uma terra e ele não aceitou. Ele falou, não, eu não quero aceitar nada, eu não quero oferecer nada para Deus que não tenha me custado nada. Então ele pagou o preço naquela terra, pagou o preço nos animais que foram doados para ele. Ele pagou todo o preço justo e ofereceu ao Senhor. Então a gente vê que é normal de Israel trazer essa prática do dízimo e oferta. Do dízimo, vamos falar do dízimo, depois a gente fala mais sobre a oferta, ele fala mais do dízimo. Então a gente vê que tem isso. Tanto que Deus ele abençoou tanto Abraão, Isaac, Jacó, sua descendência, que acabou se tornando lei, se tornou uma lei da parte do Senhor. Você pode ver o próximo slide aí, por favor. Bem-vindo aí também o Miguel, Cauã, os dois estão careca. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Cauã também tá careca, tá de boa. O Alberto também foi imitar o Cauã. Aqui tá assim, tá todo mundo em prol do Cauã. Solidariedade. Então, a gente sabe que Deus ele cria a lei, ele instituiu, mas em Levítico, ele instituiu essa lei. Que ele coloca, Deus cria a lei dos dízimos. O Senhor torna abençoada as primícias de toda a produção dos seus filhos e mostra que a primeira parte precisa ser consagrada a ele. Abre comigo aí, Levítico 27. Já estamos falando da uma lei que Deus instituiu. Não é? Quem dera. São mais de 600 leis. 613. 613, o professor corrigiu. Isso que é bom do professor. Não, estou corrigindo, não. Não, acrescentou, desculpa. Levítico 27, 30. Só para você. Isso aqui Deus já acrescentou na lei, porque aquele povo não conhecia, até porque já estavam há mais de 400 anos sem a cultura de servir a Deus. Então, para eles, oferta, dízimo era nada. Então Deus colocou como lei, mas não a lei de... Você vai entender? 27 e 30, né? 30 e a 32. No 30 diz, também todas as dízimas do campo, olha aí, a 10ª parte, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas ao Senhor. A chave está aí. 32. No tocante a todas as dízimas de vacas, ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Mas não entrou numa lei? Entrou numa lei. E a lei, o apóstolo Paulo mesmo diz que a lei foi criada para combater o pecado. Se não existisse o pecado no mundo, não precisava ter lei. Então a lei ela veio para combater o pecado. Só que essa lei do Senhor, ela veio trazendo um benefício, uma bênção. Não vou falar um benefício, porque se você andar dentro da lei, você vai ter um benefício. Você vai ser abençoado. Mas só que essa lei de você dedicar a 10ª parte das suas primícias ao Senhor, ele vem regado de bênçãos. Ele diz que vocês serão abençoados. Diz que nós seremos abençoados. Por quê? Ele mesmo relatou aqui. Porque a 10ª parte, as primícias são abençoadas, santificadas pelo Senhor. Já vou concluir isso aí, para não falar muito sobre isso. Mas, 10% entrou ali para os judeus, para os hebreus, aqueles hebreus, como uma lei. Mas só que era uma lei não para punir, não para arrebentar ninguém.
Não para, igual hoje, estão querendo criar lei para censurar a internet, opinião, criar lei de tudo quanto é coisa. Mas era uma lei para você ser abençoado e próspero financeiramente. Porque existe, eu até indico a você, posso até te emprestar, o livro do bispo Robert McAllister, fundador da Nova Vida. Dinheiro é um assunto altamente espiritual. Que aula aquele cara dá sobre as finanças na igreja? Que aula? Inclusive, algumas coisas eu nesse livro. Alguns desses. Que livro top! Bem antigo, do Roberto McAllister, fundador da Nova Vida, que já falava disso há anos, lá na década de 90, ele já falava sobre isso. Então, assim, as leis, a lei de Deus sobre o dízimo, ela vai te levar, ela vai te prosperar, ela vai te levar a lugares maiores quando você consagra ao Senhor as suas primícias. Eu vou falar mais sobre isso, sobre essas coisas para você. Deixar claro que, por exemplo, o dízimo e a oferta, ele sempre foi um tema muito difícil. Sabe que a gente não contra até porque eu sou um pouco mais novo, tenho uma mente mais atual. Mas nunca a gente não contra até porque eu sou um pouco mais novo, tenho uma mente mais atual. Mas nunca foi assim, não. E a gente vai entender melhor porque isso aconteceu. Então ele criou a lei dos dízimos, da oferta. Ele criou, se você devolver as primícias, a 10ª parte, cara, mas é das primícias. Vocês vão entender isso melhor. Espero que entendam. Não é de qualquer jeito, não é qualquer parte, não. Tem nada a ver, muitas coisas, tem nada a ver com isso que você pensa sobre dízimos e ofertas na casa do Senhor. Passa aí, André, por favor. Próximo slide. A filosofia das finanças nas igrejas sempre foi um tema muito constrangedor para pastores e líderes de gerações mais antigas. Alguns tinham até vergonha de pedir ajuda financeira para a sua igreja. Você acredita que os pastores lá de 40, 50, 30 anos bobearam atrás, os caras tinham vergonha no momento de ofertório da igreja. E só faziam, Renan, porque era obrigado. Porque não tem como tu manter um lugar sozinho. Por exemplo, se eu pudesse, Deus sabe do meu coração, se ele me liberasse, eu pudesse, eu manteria todas as dívidas, eu manteria a igreja sozinho com o meu salário, com o meu dinheiro, em casa. Se eu pudesse, se Deus me liberasse, eu fazer isso. Porque também eu posso poder Deus falar, não, pô. Não é isso que eu quero. Eu sou debaixo do sujeito à vontade dele, mas ele sabe. Não só eu, como a Amanda também. Muitos aqui eu sei que são assim também. A gente conversa com alguns. Mas só que isso foi um assunto que constrangia muitos pastores. Porque acontece o quê? Nós fomos criados numa geração de que, por exemplo, eu já tive esse pensamento de quem é rico é porque é ladrão. Rouba. Os ricos, os empresários são pessoas que roubam. As pessoas que têm muito dinheiro são ladrões que roubam do povo. Então a gente foi criado nisso. Alguns até, perdoem eles, mas por falta de entendimento e sabedoria, até falavam que, confundiam a palavra, que diziam que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, era só ler a Bíblia e ver que é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vocês vão entender o que é isso. Então, muitos antigos até pensavam essas coisas. Você imagina uma igreja, às vezes, pobrezinha, humilde. Eu já frequentei igrejas humildezinhas, cara. Como é que vai manter uma igreja dessa? Como é que se paga um aluguel? Como é que se paga uma conta de água, de luz? Mantém um ar-condicionado? Aqui o ar-condicionado ele tem uma despesa, ele gera uma despesa para a gente de, sei lá, de uns quase R$400. Só o ar-condicionado. A mais na conta. Como é que a igreja manteria? Então os caras ficavam até constrangidos na hora do ofertório. Porque tinham vergonha de falar sobre dinheiro na igreja, sobre pedir dinheiro. O próprio Bispo Roberto ele coloca no livro dele, ele fala muito sobre isso. Que nós fomos doutrinados, as igrejas antigas foram doutrinadas, a maioria, em pensar assim. A teologia das igrejas, até nas músicas, é você pensar num Deus que ainda vai ser, que ainda é alguma coisa, pensar só na glória futura, na vinda de Cristo. Muitas igrejas, músicas, doutrinas se baseiam no Deus da salvação eterna lá da frente e não sei o que, mas quase não pregavam sobre agora. Não falavam sobre agora. E nosso Deus é o Deus de agora, de hoje. Então não adianta eu falar, não, no céu vou ter uma mansão celestial. Tá, e aqui na terra, vou fazer o quê? Como é que vai ser minha casa? Então, assim, a teologia até antiga era muito assim. Por isso que hoje eu entendo, sim. Até eu sou um pouco crítico.
Mas eu entendo muitos pastores novos, ou aquele pastor aquele garoto que fez um seminário já acha que é pregador já do evangelho. Que os caras vêm com uma doideira, umas teologias, uma maluquice na cabeça que, não, agora eu sou pastor, agendas abertas. Aí pronto. Até postaram essa semana um vídeo no grupo lá, não sei que postaram no post do Instagram, no garotinho, no podcast, não lembro quem foi, o Renan. Aí postaram, aí legal, o vídeo foi até legal. Mas aí você vê nos comentários, a galera como é que foi? O final ele falou o que mesmo? A sorte é aqui, um negócio assim, né? Deu um Deus completo para complementar. É um garoto novo, aí ele prega, mas ele não ia pregar naquele evento, o pastor chamou ele para pregar porque o outro pastor não tinha chego, para substituir. Aí ele pregou 15 minutos, desses 15 minutos o cara lá, Moreira, Cura, 30 convertidos e tal, aí o pastor 15 minutos, o pastor mandou ele seguir a pregação. Ele não, só voltar para buraco. Tipo a palavra isso, exatamente. Que eu acho que pegar no lugar da vai já tá pra buraco. Aí no final ele dá palavrão, só voltar pra buraco. Aí no comentário, glórias a ele, isso, todo engrandecido. É isso que eu ia falar. Ou seja, o cara, ao invés de fazer a obra, ele entrou na onda também. Mas, ou seja, é a geração de agora. A galera bota a geração Vitória Souza. O que é, cara? E eu não critico assim, eu não sou contra, não. Porque Deus ele pode usar, e hoje em dia tem usado muitos jovens, sim, crianças. Mas só que a pessoa tem que entender o que ela está fazendo, chamado, o propósito para que ela foi chamada e convocada pelo Senhor. Mas acontece. Então, assim, eu entendo que vem a galera nova pregar sobre várias coisas, só que alguns começam a trazer a hipergraça, trazem uma vez salvo para sempre, você é o ponto fraco de Deus. Vem a galera fazer uma doideira aí, que realmente o cara pode até errar, às vezes foi um erro ali. O próprio David Leonardo, que eu posso citar, eu cito sim, que foi o que falou que você é o ponto fraco de Deus. Ele corrigiu a palavra e falou que falou besteira mesmo. Mas já foi criticado, já na internet é sem lei. Ele falou, não, falei errado, falei besteira mesmo. Mas agora já era, porque ele era até livre em cima disso. Mas não adianta, cara, não adianta. Então se você não estiver ligado ali, os caras pegam. Mas, por quê? Porque os antigos só pregavam nisso, bênçãos que ainda vão de vir, as coisas no futuro, Deus sim, Ele vai curar, quem sabe, jogando muitas coisas assim, para fora do nosso contexto. Agora, o que é para hoje, a galera quase não falava. Aí o bispo até usa um livro, exemplo de Lázaro, quando morreu, e a irmã dele, ele falou, não, teu irmão vai ressuscitar. Não sei, Senhor, lá na vida eterna ele vai ressuscitar. Não, filho. Vai ressuscitar agora. Aí fez todo aquele trâmite lá do ressuscitou. Pessoas que confundem o nosso Deus, com um Deus de só de amanhã. Um Deus do passado, que fez, operou maravilhas. Não, é um Deus que faz hoje também. Inclusive na vida financeira. Inclusive nas finanças da igreja. Mas, por causa desse preconceito, dessa ignorância, que ignorância não é aquela pessoa rude, mas ignorância é a pessoa que não tem conhecimento, muitas igrejas pregaram e viveram coisas erradas por causa disso. E tu vê o ponto de um pastor ser constrangido em colher dízimos e ofertas. Tem irmãos que são constrangidos também quando se faz uma campanha, vou falar sobre isso, quando se faz um propósito. E se constrange, que acha que a igreja não é lugar de se falar disso, que a igreja não se prega sobre dinheiro, que não fala. Cara, para você ter uma ideia, existem 2.000, pode contar lá se você quiser, 2.300 versículos na Bíblia que falam sobre finanças, tanto com dízimos e ofertas quanto dinheiro. 2.300 versículos. Eu acho que são salvação. Essa é a salvação, são mais com 700 e pouco. Mais do que a salvação. Pode procurar lá, pode caçar. Lê a Bíblia toda lá e caça. Olha quantas vezes fala de finanças na palavra. Por causa disso. Porque tem um mistério aí por trás das finanças na igreja. Passa o próximo aí, André, por favor. Aí eu quero deixar claro isso para você. Que as finanças das igrejas atuais são diferentes dos tempos antigos da igreja primitiva. Os projetos e a forma de trabalhar são diferentes hoje. Esse versículo de Malaquias aqui, Deus estava falando para aquele templo lá mesmo. Por quê? Porque Israel estava um bom tempão sem ter contato com Deus ali, de verdade. Os homens estavam se prostituindo com outras mulheres que não eram de Israel. Estavam adorando diversos deuses. Tinham deixado as práticas e os bons costumes que Deus tinha ordenado na lei de Moisés. Já tinham abandonado as crenças do Senhor. Então Deus, ele, mais uma vez, através de Malaquias, lançou mais uma palavra para o povo entender. Então, primeiramente,
Essa palavra é para aquele templo ali, para aquele templo. Trazer todos os dias a casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Era ali, era ali. Porque se você não sabe, o templo já tinha sido incendiado, já tinha sido saqueado. Então, assim, vamos usar para aquele tempo, para aquela época. Então, como é que eram feitas as ofertas e o dízimo? Eram entregues nas mãos dos sacerdotes, e os sacerdotes trabalhavam para o templo. Pagavam o salário deles, da família deles. O sacerdote não tinha celibato, não tinha lei de celibato. O cara casava, tinha filho, então sustentava eles. Sustentava principalmente o templo, para mantimento do templo. Salomão criou um templo excepcional para o Senhor. E tinha que ter aquele mantimento. Não era só uma vaquinha que ia lá fazer como sacrifício, uma ovelhinha, não. Era um tecido de ouro, era manutenção de combustível para a sarça não, para o candelabro continuar queimando. Era tudo isso, mantimento de quem trabalhava naquele tempo, tanto dos administrativos, tanto dos que atuavam na prática ali. Então tinha que ter mantimento na casa do Senhor. Tinha que manter aquilo ali. E como é que você vai arrecadar a beleza em ouro, em joias, em pedras preciosas que tinha no templo, se já tinha sido destruído? Então era necessário o templo ter essa manutenção também. Aí nós também trazemos para o dia de hoje, que a casa de Deus também precisa de manutenção, precisamos de conforto, precisamos sim mexer em tudo isso, mas a gente sabe que era diferente. Por exemplo, a igreja primitiva, como é que eles trabalhavam lá com as suas finanças? Para poder ajudar os órfãos e viúvas também. Eles mantinham uns aos outros. O culto vai ser hoje na casa tal. Então aquela casa tinha que ter água gelada, por exemplo. Tinha que ter ali as salvas, tinha que ter as pessoas ali que iam receber o dinheiro, que seriam doados aquilo ali. Teria que ter todo esse projeto social, podemos até colocar como um projeto social na igreja primitiva para ajudar as pessoas. Tanto que tinham muitos órfãos, viúvas. As pessoas vendiam suas propriedades, como é o caso daqueles que roubaram ao Senhor, Ananias e Safira. Tinham que manter aquilo ali. Porque não adianta chegar. Já a pessoa chega um doente lá, Pedro, meu filho precisa de tratamento médico. Pedro fala, infelizmente vai deixar ele morrer, porque não tem dinheiro para bancar o médico. Não tem dinheiro para comprar um remédio. Então era para isso essas coisas. E hoje não é tão diferente, não. O certo seria para isso. A igreja, o dinheiro na igreja, as finanças na igreja, o certo era para ter esse destino. A infraestrutura, que é para te receber aqui. Não adianta eu estar falando amém e o som saindo glória a Deus. Não adianta você estar aqui sem ventilador, sem nada. Só que também para isso você vê, tem campanha do quilo que a gente ajudou outras pessoas. Tem pessoas que já foram ajudadas financeiramente também pela igreja, pela sua ajuda. Pessoas sem condição de um exame, pessoas sem condição de, fazer alguma coisa, foram ajudadas. É para isso, para ajudar uns aos outros. Então cada um tem que ter um saláriozinho separado para a igreja ajudar? Não, é isso não. Vou falar até sobre isso também. Mas as finanças da igreja é para isso, para manter o templo, igual Malaquias. Para que haja mantimento em minha casa. Mas aí a gente está no projeto de botar um som de última geração. Amém. Mas tudo é baseado na prioridade. A prioridade do som de última geração é essa? Não. Um som de última geração que pro tamanho da nossa igreja daria uns 10 mil reais. Para a nossa igreja, pro tamanho da nossa igreja aqui. Até mais, se for colocar os instrumentos junto. O teclado que o Vitão quer é 10 mil reais. Oremos. Vamos chegar lá. A bateria que o Renan quer tocar é 20 mil só a bateria, fora os pratos. Então, assim. Ainda tem milhares de coisas. Então, tu falando só o som, agora o instrumento é outra coisa a mais. Mas vamos supor uns 50 mil. Um painel de LED com a igreja bota em 120 mil, 90, 80 mil. Precisa? Depende. Ou aqui não. Hoje não. Aqui não adianta eu ter. Se eu ganhar, eu coloco. Ou vendo, não sei, dependendo da necessidade da igreja. Se eu ganhar, você ganhou um painel de LED de 80 mil. Você vem. Você viu isso? Gasta 5 mil. Gasta 5 mil na TV maior e pronto. Telão de 55, sei lá, e bota aqui e a gente investe. Você viu isso aqui, ó? Tem uma entrada aqui. Peraí, mas e o painel que eu te dei? Você não deu? Faça o que eu quiser. Deu, tá dado. Mas é isso, para que haja mantimento em minha casa. Então, conforme a igreja cresce, vai melhorando as coisas, as situações. Agora, se a igreja for menor, tiver menos condições, assim vai acompanhando, entendeu? Próximo, André.
Agora que a gente vai começar a falar igual gente grande. Eu passei muitos fundamentos, agora é chapa quente. Qual a diferença de dízimo e oferta? Dízimo é tirado das primícias. Eu falei lá atrás da lei. Primícias, primeiro. Vou explicar melhor. E é uma ordenança, baseada naquela lei. A oferta é tirada como gratidão, fora dos dízimos. Literalmente dos 90% que sobram. A oferta é uma forma de medir como está o seu coração. Então, o que é o dízimo? 10% da tua renda. Como diz lá Salomão também, traz o Senhor as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Mas só que não é 10% da tua renda, é somente da tua renda, mas é do seu melhor, das suas primícias. É das suas primícias. Se você pegou o seu melhor, você vai lá e tira os 10%. Porque tem aquela galera que faz do que sobra quando sobra, né? A gente tem essa mania. Existe até algumas seitas ou outras religiões que dão dízimo, mas quando sobra. O dízimo deles é do que sobra. Eu falei, pô, se eu depender disso, o dízimo deles é do que sobra. Eu falei, pô, se eu depender disso. Teve uma discussão em tempo atrás, eu estava com 93, se o dízimo era no bruto e... Ainda tem isso, tem essas partes. O ideal, o certo é do bruto. Ah, mas meu salário é 15 mil, eu só recebo 3. Pô, não é pior. Tu botou empréstimo no meio do caminho, pegou vale na empresa. Não, porque realmente eu já tive salários mais altos, mas que meu líquido era desconto disso, plano de saúde, ainda mais na CLT. Quanto mais você ganha, mais é bom sinal, tu sai da empresa. Mas tu não é tão melhor que a empresa, eu quero sair. Escolhendo o dia que eu vou sair. Então mas é do bruto, não é do líquido. Porque o bruto é que você trabalhou para pegar aquele valor ali. O bruto é aquilo lá. É o principal. Quanto que meu contrato com a empresa é quanto? 10 mil por mês. É isso. Ah, mas na minha mão veio 7. Os 3 mil foi só desconto. Ah, mas não deixa de ser um consumo. Não deixa de ser um consumo. Por exemplo, tem até uma parada que é meio polêmica, mas que eu posso trazer para você. É igual tem gente, eu pratico isso, praticava, né? Ah, do fundo de garantia. Eu não acho necessário tirar o dízimo do fundo de garantia. Quando você recebe lá, saiu da empresa e recebeu. Por quê? Esse fundo de garantia já estava no fruto lá quando você recebeu. Mas... Se a pessoa dá no bruto. se a pessoa dá no bruto, ainda tem isso. Mas eu dizimava devolvi o dízimo do fundo de garantia, porque eu queria. Hoje eu entendo que era uma oferta, não considero dízimo. Porque tem gente que faz isso. Não, vendi lá, ganhei, saí da empresa, peguei lá o FGTS. Eu devolvia do bruto. Eu devolvia. E do que tinha lá, do que eu recebia, na verdade. Não do que tinha, porque nem tudo sai para você. Então, do que eu recebia, normalmente eu ofertava daquele valor. Ou devolvia o dízimo, juntava a rescisão de contrato, no fundo de garantia, tirava o dízimo e entregava. E eu fazia isso nessa época, quando era CLT. Agora, o último FGTS que eu mexi foi para entrar no carro e tá lá e tá. Agora tudo é agarrado, a gente não tem mais nada. Então é assim que a gente faz. Então, ou seja, se você for olhar por esse lado, é o FGTS, não precisa do cara. Mas uma oferta, se você quiser oferecer ao Senhor, faça. Aí é o que eu estou explicando. O dízimo, ele é os 10% ali do bruto. Do que você recebe, da tua fazenda. Ah, mas eu sou autônomo. Então, vê a sua conta. Ah, eu quero devolver o dízimo a cada 15 dias. Não tem problema. Até eu peço até perdão ao Alberto, mas não vou entrar em detalhe não, Alberto. Posso falar que o Alberto divide o dízimo dele por semana, não é isso? Mas eu perguntei para a Rosemary, porque eu sei os custos da igreja são se isso é bom ou ruim para a igreja. Ah, sim. Não, para a igreja judicialmente não tem problema não. Mas ele faz isso, ele tem um total. Assim, por causa das contas, das datas que as contas vencem, né? De repente, o gasto da igreja é no início do mês. Sim. Então, eu entendi a sua visão. A Manaí, que é autônoma, ela dá de dinheiro no mês. Tipo, recebeu 150, ela defere 15. Recebeu 200. Também. Por dia, assim. Acontece. E é bom também, é saudável. De repente ela tem um controle financeiro pra ele. Ela sabe que se fica lá, é um monte de gasto. Quem assim, não sabe, exatamente quanto gastou. Não tem exatamente. Eu não sabia exatamente quanto tinha gastado ali. Chama média. Aí eu Mas você sair. É assim, mas fica ao seu controle. Mas só do certo, pela lei de Moisés, o dízimo é a primícia.
é o que você recebe primeiro. Só que tem gente que faz assim, e não tem problema. Porque sabe o quanto que é o bruto ali. Eu usei o exemplo do Alberto, mas não falando. Claro, toda semana é bom cair 5 mil do Alberto na Eu vou recebendo aí já. Mas ele me explicou, ele falou, pastor, Senhor. eu gosto de fazer assim porque ajuda alguma coisa na igreja, e ajuda mesmo, é bom, é legal. Então, dependendo do seu contrato, então eu já vou esclarecer muitas coisas sobre isso, quer dizer, estou esclarecendo. Mas normalmente, se você for olhar o dízimo, é do seu bruto. É o bruto que você adquire, ali você separa o seu dízimo. Seja no final do mês, no começo, qual o dia que você recebe. Por exemplo, já trabalhei em empresas que me pagavam 2 vezes no mês. Eu dava quando eu recebia no final. No final. Não tinha nada de... Não era nada... vou descontrolar tudo, até porque na época não tinha também tanta sapiência assim da questão das primícias, mas Deus entendia o meu coração, Ele entende o seu coração. Então eu já recebi, até porque eu não mexia no dinheiro que eu recebia. Eu não gostava de receber assim, mas depois do tempo eu até passei a gostar, mas eu não mexia também no dinheiro. Aí, então quando eu caía no final, eu ia lá, pegava ali o montante. O porquê? Vou contar uma experiência pessoal minha. Por que eu fazia isso? Experiência pessoal minha. Desde quando eu entrei no meu primeiro emprego, que eu fui jovem e aprendi lá no Senai, eletricista de manutenção industrial, eu tinha feito um voto com o Senhor. Primeiro que quando Ele me abençoasse com o emprego, eu ia dar o meu primeiro salário para Ele, como oferta. E eu fiz. Ponto. Então eu recebia para estudar no Senai. Eu recebia por uma empresa para estudar no Senai, igual tem hoje. Felizmente, é um dos pontos que a gente pode dar para a Lula, que foi ele que identificou isso nas indústrias hoje. Isso é um ponto para ele, bom, legal. Então eu recebia por ele, por isso, então eu dava. E desde o primeiro pagamento meu do salário que eu recebia, desde o primeiro, eu sempre fiz, eu sempre devolvia a Deus o meu valor que eu devolvia de dízimo, eu devolvia de oferta, independente do valor. Eu, Franklin, pessoal, Franklin, não estou mandando você fazer, até porque não é qualquer um que tem emocional para isso. Porque eu falo emocional mesmo, porque dinheiro é altamente espiritual e emocional. Então vamos chegar lá, eu acho que dá tempo. Eu fazia isso. Eu vou explicar também o que eu fazia. Tudo que eu recebia. Eu recebi 2.000. 200 de dízimo, 200 de oferta. Meus pais estão aí de prova. Nem meu pai entendia essa conversa, porque ele não era crente. Pastor, você até cita isso algumas vezes. Ele não citava enquanto eu estava lá. Eu não gostava que ele falava. Mas hoje em dia ele fala, ele cita algumas vezes. Eu não permitia que ele falasse. Como eu falei, porque ninguém vai entender. Ninguém entende uma parada dessa. Não é qualquer um que está pronto para uma conversa dessa. Não é. Então eu fazia. Ninguém me pediu, ninguém me mandou. Eu senti no coração. Dízimo X, oferta mesmo X, que eu dízimo. Você já tirava 20% ali de oferta ao Senhor. Por que eu parei com isso? Eu parei. Por quê? Por falha minha. Porque quando eu entrei no financiamento da casa, isso foi em 2016, ou seja, 2015 para 2016, de 2016 para cá eu não consegui mais. Por quê? Porque o gasto era maior e eu não... Por que falha minha e a maioria das vezes é a sua? Porque não adianta ter muita saída e a entrada ser a mesma. É aula de finanças. Isso é finanças. Não adianta eu ter uma entrada X no meu salário e a saída ser diferente, que eu não vou suportar. Então, quando eu entrei no financiamento, eu falei em qual sentido? De não aumentar a minha receita, para eu manter isso. Então, era muito caro o financiamento, muita coisa. Aí já entrou carro também no meio. Então, assim, se você não aumentar a sua entrada, não adianta você querer inventar gracinha na saída. Você vai se arrebentar. Por isso que muitos sujam o nome, estoura cartão. Recebe 2.000, mas gasta 4. Isso quando o cartão ele entra no meio da conversa. Eu vou orar. No último mais papo de casal, o André vai dar aquela palestra de finanças pra gente. Mas não, vai ser muito bom, vocês vão gostar muito. Vou orar para que ela consiga vir. Creio que ela vem. Não é muito não. André. Calma, André. Isso aí mesmo, para novembro. Vou começar a falar se ela vem sim. Alberto já Porque sabe. ela cobra, mas vamos ver. Ela é muito mais a gente do que a gente para ela. Fica tranquilo. É uma contadora lá da agência, muito boa. Ela tem uma empresa de consultoria, não é só contadora, ela tem uma empresa de consultoria, ela cuida de muitas igrejas e empresas grandíssimas. Mas, enfim. Então eu fazia isso.
por eu pecar nessas entradas, porque minhas entradas eram assim, o salário que eu recebia. A minha vida era CLT. Então, o salário que eu recebia. Então, teve empresa que eu ganhei quase 3 mil, passei de 3 mil, mas depois eu saí entre uma que eu ganhava 2. E aí? Como é que eu faço? O certo era eu ter renda extra, mas eu não fiz isso. Falhei, não tive essa instrução. Falhei. Porque minha vida era não, sou dizimista, tá bom, e é isso. Deus não me abençoar financeiramente, só em ser dizimista. Que é um dos mitos, não é assim que acontece. Eu vou falar sobre isso. E já a oferta é isso. A oferta ela é baseada naquilo que sobra. E por que eu coloquei que ela é uma forma de medir como está o seu coração? Porque é ela que vai ver como é que está o seu apego ao dinheiro. Aí que está bichando. É nisso que está a falha do dizimista e do ofertante. Não é no valor financeiro, é o apego emocional que a pessoa tem ao dinheiro. Isso que causa as falhas no seu processo financeiro na igreja. Ah, mas eu tenho muitas dívidas. Ah, mas eu deu isso, deu aquilo. Eu vou falar no final sobre isso. Mas o problema hoje dos dizimistas e ofertantes nas igrejas é o apego emocional pelo dinheiro. Muitos estão correndo, por isso que o dinheiro é um assunto totalmente espiritual. Porque o dinheiro tem um Deus por trás dele, chamado Mamon. E é esse Deus que Deus sempre, nosso Deus sempre combateu nas escrituras, quanto ao dinheiro. É por isso que se fala muito de dinheiro. É por isso que tem muitas bênçãos que você recebe quando você oferece a oferta das suas finanças. Você consagra das suas finanças. Que a oferta é diferente, é algo de alegria. Passa aí, André, próximo. Dízimo e oferta não é somente um padrão financeiro. Pode ser feito de diversas formas. Exemplo da oferta rejeitada de Caim. Ou seja, é uma forma de medir como está seu coração. Essa oferta rejeitada de Caim é naquela época que não existia dinheiro. Então, como é que Deus recebia a oferta? Com o melhor da terra, as primícias, o melhor da terra. Abel ofereceu seu animalzinho lá para o Senhor, o melhor animal. Abel pegou a melhor oferta que ele podia, a oferta, não tinha nome de dízimo ainda. Pegou a melhor oferta e consagrou ao Senhor. Abel não, Caim trouxe uma oferta do que sobrou. Estava ruim. Ou seja, vamos supor que Abel trouxe o primeiro, o melhor, e Caim trouxe o que sobrou. Ah, já colhi tudo, já vendi tudo, esse restinho aqui eu vou lá e vou entregar. Aí Deus não recebeu. Deus falou, não vou receber. Mas não é, o sentido não está na oferta. O sentido não está no dinheiro. O sentido está no seu coração. Aí eu botei o exemplo de 2 Coríntios 9, 6 e 7, que o apóstolo Paulo fala que aquele que semeia muito, colhe muito. O que semeia pouco, colhe pouco. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, é o que está escrito nesses versículos aí. Por isso que a oferta é uma forma de medir como é que está o apego do seu coração. No próprio livro do Bispo Alberto, ele citou uma frase que eu guardei ela. Para mim, primeiro, que me bateu muito, ele não citou, ele colocou, acho que era do time do Alberto, que fala, ele devia falar igreja ventilador, aí ele botou no livro, como disse alguém. Então eu falei, ele é do time do Alberto. Até que são parecidos mesmo, o rosto. O bolso do homem é a última coisa que ele rende ao Senhor. Ele oferece a Deus a sua alma, seu espírito e até o seu corpo, mas coloca o Senhor longe das suas finanças. Eu falei, meu Deus do céu, que verdade impactante é essa, né? Cara, a gente tem capacidade mesmo de entregar, Senhor, minha vida é tua, meu corpo é teu, tudo é teu. Mas as nossas finanças é de uma grande dificuldade. Não está sendo filmado em vídeo não, só em áudio. Mas quanto você tem dificuldade com suas finanças para o Senhor? Obrigado pela sinceridade de vocês. Eu também sou um. Mas como eu falei, a minha necessidade não é porque eu não sou dizimista ou ofertante, não. É por causa disso, é porque ainda mais agora empreendendo, a gente não tem a Raquel sabe, não tem uma entrada certa todo mês. E eu falho nesse sentido de não aumentar mais a receita. Não aumentar mais. André, pode dar mais um clique nesse ar-condicionado aí, ver se ele grita aí. Não, o ar-condicionado, se ele chega a gritar, mas abafou pra caramba. Então, assim, normalmente nós temos essa dificuldade. Mas não é uma dificuldade comum. É uma dificuldade que foi provocada por nós. Porque o nosso amor ao dinheiro, o nosso apego às nossas finanças, a falta de confiança no Senhor, ela faz isso. Por que quando eu era mais jovem eu fazia isso? Dava tanto de dízimo, eu dava de oferta. Não tinha medo da manhã. Não era casado. Não tinha família. Então não tinha preocupações. Se der ruim, deu ruim. Estou na casa da minha mãe. Minha mãe ainda pegava o dinheiro meu ainda também. Ganhava pouco, mas ela pegava.
Ah, mas vou sustentar vagabundo? Ainda deixava um dinheiro em casa. Pouco mais deixava. Então, assim, por que tudo muda? Porque realmente a gente confia no Senhor em todos os aspectos, mas na hora das finanças, não. A gente tem uma pena, de fazer, de ajudar, de contribuir. Mas não é porque a nossa dívida é alta, até é. Porque esse descontrole financeiro é culpa nossa. Eu vou chegar nessa parte, tá no finalzinho. Mas a culpa toda é nossa. Passa aí, é o próximo. Vou meter muito nesse tema, não. Olha lá. Isso aqui é muitas dúvidas que a pessoa tem. Eu fiz um pegado e coloquei. Esclarecimento sobre dízimos e oferta. Concorde você ou não? Depois você pode discordar comigo aí. Dízimo e oferta não interfere diretamente na salvação. Antigamente eu não achava que interferia na salvação. Hoje eu falo que não interfere diretamente na salvação. Ah, se eu não der o dízimo eu vou para o inferno? Não. Não vai para o inferno não. Mas por que você não está devolvendo o dízimo? Ah, sei lá, ainda tem um apego ao dinheiro. Então teu Deus é o dinheiro. Então você vai para o inferno. É avarento. Então você vai sim para o inferno, interfere na sua salvação. Então diretamente o dízimo, não sabe por quê? Por exemplo, tem irmãos e irmãs que por questões de saúde não podem trabalhar. E aí? Ele vai para o inferno porque não está devolvendo o dízimo? Não tem salário? Não tem emprego? Ou tem, mas não dá? Não tem como? Tem gente que recebe, sei lá, R$1.000 de benefício, mas o remédio é 1.500, o que faz? Tem gente que recebe R$2.000 de salário, mas o tratamento do filho é 1.500, 1.200. E aí? Aí normalmente tem um familiar ajudando. E aí, como é que faz? Mas eu vou falar isso no final também. Mas, diretamente, não vai te mandar para o inferno, tá bom? Diretamente, mas indireta vai. Então se liga. Olha o teu coração, onde é que o dinheiro está no teu coração, qual é o espaço que ele está ocupando. Deus não precisa do seu dinheiro, ele precisa do seu coração, já falamos sobre isso. Então, assim, o cara é um autodizimista, não quer dizer nada que ele é espiritualizado, nada. O cara dá pouco, o dízimo dele é pouco. Não sei se é um padrão de pouco e muito. Mas não quer dizer que ele é menos espiritualizado que ninguém. Então, que Deus não está de olho no coração. O que o apóstolo Paulo acabou de falar para a gente aqui? Deus ama o que dá com alegria, sem tristeza e sem necessidade. Deus ama quem dá com alegria. Então ele olha onde é que está o seu coração, ok? Quem não é dizimista não é amaldiçoado. Tira isso da tua cabeça. Não está escrito isso na palavra. Mas está lá, com maldição sois amaldiçoado. Então me explica, o Renan conhece. Alguns conhecem. Me explica aí, Renan, qual é a maldição que está sobre a vida do Renan Lúcio, que ele não é dizimista? Qual é a maldição financeira que está na vida dele? Eu não vi até hoje. Não vai até. Fuma maconha, cara. Fuma maconha, já mostrou mesmo. É um dos homens que daqui a 5 anos vai bater a riqueza de Salomão. Já. Em 5, 6 anos ele bate. Vai ser o homem mais rico da Terra. E não, Lúcio? Quebrou a NASA. A NASA hoje que depende do serviço dele. Hoje tem a Tesla. Agora é o foguete da ré. Agora o foguete da ré. Aquela frase, foguete da ré. Agora dá. A tecnologia dele, eu acho que o foguete dele volte para a Terra e ficar mesmo que você estava. O cara é multimilionário. Não é dizimista. Acho que nem igreja ele já foi na vida dele. Eu não estou vendo nenhuma maldição na vida dele. Você não esquece que ele zomba de Jesus, né? Aí o problema dele vai ser outro. Mas maldição sobre dinheiro? Eu vou comprar no final, não fica triste comigo não. Porque eu sei que tem muita gente que tem aquela galera, eu já passei por isso, todo mundo passa por isso. Quando tá dando ruim em casa, a mulher ou a mãe, não tá devolvendo dízimo não, né? É assim, essa parada é assim. A roupa é muito grossa. A roupa dele é muito grossa. Bota o dízimo na conversa. Bota a culpa nisso. Nós somos descontrolados financeiramente. Temos nossa bagunça emocional na cabeça com dinheiro. Aí botamos a culpa de não devolvermos o dízimo. Então não é amaldiçoado, mas também não é abençoado. Vou falar já. Ser dizimista não te torna rico financeiramente. Aprenda isso. Você está achando que dizimista é o quê? Investimento na bolsa de valores? Vou botar o dízimo, Deus vai devolver 100 vezes mais, dependendo da ação que você coloca. Não. Eu já vi pessoas se converterem para ser dizimista para ficar rico. Se arrebentaram. Acordou. Eu conheci pessoalmente, trabalhei com amigos assim. Aceitou Jesus, agora você é dizimista. Eu, desde criança, porque eu aprendi isso. Atenção, futuros professores da escolinha. Eu aprendia na escolinha as bênçãos que vinham sobre a oferta e dízimo. Minha mãe ficava irada comigo. Eu ia para a igreja, todo culto eu pedia um dinheiro para ela.
Qual vez que ele reclamou? Tá lá bebendo champanhe, eu vou dar um dinheiro aí pra botar numa ofertinha. Desde criancinha, na escolinha eu aprendia isso. As bênçãos que diz minha oferta atrás. E sempre colhi esses frutos. Então, mas não quer dizer que você vai ficar rico financeiramente. Por exemplo, é o que eu vou falar aqui, que isso não tem só a ver com finanças. Para vocês terem uma ideia, eu posso provar isso, se achar que é mentira minha, para a semana, no final do culto não, mas para a semana a gente conversa sobre isso. Só o fato de eu colocar no meu coração para Deus, Senhor, quando meu primeiro emprego, meu primeiro salário é teu. E essa forma que eu oferto ao Senhor, o coração que eu tenho como dizimista ofertante, pode parar comigo durante a semana. Eu posso ligar para qualquer supervisor meu, qualquer ex-supervisor, e você vai perguntar, pedir para falar sobre mim, sobre o meu trabalho. Pode perguntar. Mas eu entendo que não é. Por um tempo eu até achei que eu era bravo, mas não era. É porque Deus ele abençoava o trabalho da minha mão, onde eu colocava as mãos. Onde você coloca sua mão, Deus te abençoa, Ele te prospera. Não é que você é o bichão da goiaba. Pode ser, você se capacita profissionalmente para isso. Mas pelo fato da minha fidelidade nas minhas finanças com o Senhor, Ele me tornava abençoado e próspero. Eu posso ligar para qualquer um, líder meu. E alguns até tem vaga para mim lá. Só basta pedir. Uma vez, tadinho, eu até treinou na base, no começo da agência, eu falei, porra, minha tia empresa me ligou aqui, mano, meu salário é uns 4 mil. Pô, mas você tá pensando em alguma coisa assim? Não, tá maluco, volta mais atrás, né? Já era. Tem um monte que a gente quebra na vida e já era. Quero ver se a mãe tem vontade de voltar para o supermercado. Ela prefere ficar lá na quentinha até 4 horas da tarde, mas não quer voltar para o supermercado. Então, assim, não tem nada a ver. Dízimo não tem só a ver com finança, não. Eu botei até errado, mas eu queria falar fidelidade financeira com Deus, não é só a ver com finança, não. Por que você acha que José na casa de Potifar era próspero? Por que você acha que José era rico quando ele foi governador do Egito? Inclusive, chegar no céu pode cobrar ele, porque ele que inventou o imposto. Pode cobrar ele, pode dar nele. Ele que inventou os impostos em cima. Mas o cara era próspero. Onde você coloca a sua mão, Deus te abençoa. Mas deixa eu falar a conclusão. Passa aí, André. Porque já deu a hora e a gente está... Aqui eu vou passar bem rápido, só para você entender como é que funciona basicamente a administração da igreja. Existe um estatuto e uma ata que precisam se cumprir. A igreja ela é baseada, ainda mais a nossa, tem um estatuto e tem uma ata. O pastor presidente e a contabilidade recebem os seus salários. Deixa eu deixar claro aqui. Qual é a parte do pastor presidente? O salário mínimo. A contabilidade é a partir de 600, né? Porque a contabilidade recebe? Meio salário. Meio salário. 700. Hoje, a nossa igreja, ainda não tiramos esses valores para... quem é o pastor presidente da nossa ata? Pastor Robson, não sou eu não. Pode ficar tranquilo. Eu não sou pastor presidente aqui, até porque filial não tem essas paradas. É o pastor presidente e as filiais. Então, até hoje, o pastor Robson não... Nada, nem existe também. Se um dia a gente conseguir, amém. Mas ele falou, Frank, um dia que você conseguir, amém. Se não conseguir, é bom a gente pegar com a contadora que é aquela faz lá. E vou até conversar com a André também, para ajeitar essa questão da contadora também. Que nós temos que estar com tudo em dia certinho. Então, por obrigação, o pastor presidente e a contabilidade recebem. Aí depois vem os outros gastos. Aí tem lá, tesouraria administra as finanças da igreja junto ao pastor presidente. No caso desse estatuto, eu estou como tesoureiro. Mas no documento. Mas quem atua hoje é a Rosemary aqui. Rosemary que atua como tesoureiro. Então, tudo passa a administração na mão dela, financeira está na mão dela também. O pastor Robson também presta algumas contas para ele. Mas hoje nós estamos mais independentes. Tá ok? E é isso. Pastor presidente é de todas as igrejas. Tá? É lei. Isso é lei. É lei. Não é que, não sei o que, eu tenho que dar dinheiro para os outros. É a lei, cara. Tem que ter. Tem que constar lá na Receita Federal, na prestação de conta, tem que estar. O salário do pastor presidente e da contabilidade, pelo menos tem que estar lá. Aí tem os outros gastos de limpeza, de produtos, aí já é tudo diferente, ok? Então funciona assim. Existe a prestação de conta da igreja junto à Receita e a igreja matriz. E existe também a prestação de conta para a congregação, que é a prestação de conta que você vê. Gente, 6 mil reais de caixa de som. Aqui, ó, prestação de conta. Vocês sempre estão falando aqui, vocês nunca vão ver de mim aqui, nem que existe um gasto da igreja. Ó, gastamos 6 mil pisos, não foi? 6 mil? Ah, nem pagar. Quase 8 mil de piso. Por exemplo. Quase 8 mil de piso. Mas a gente fala, ó, essa areia tá dando tanto. Igual essa semana, pagamos 800 e poucos reais de material de piso. Tá bom, tem tudo lá. Se você quiser, me fala que eu te encho de nota. Pode ficar tranquilo, tá? E os valores
os valores, os valores recebidos são conforme as entradas da igreja. Então, se a gente tiver uma mega igreja, o pastor pode receber um mega salário. Ponto. Eu não é minha vontade de ter salário de pastor, não é minha vontade. Até porque estou empreendendo, então eu prefiro ter o meu salário do meu trabalho. Mas não posso negar também a ajuda de custo. Com combustível, que eu busco a galera de volta. Manutenção, às vezes, do carro, a igreja. É isso. Ajuda de custo. Ok? Fiz um trato. Isso aqui é bem particular, mas eu falo. Fiz um trato com a igreja. Falei, pastor, olha, eu posso alugar a casa, eu posso dar X na casa. A igreja pode ajudar a gente para a gente não perder espaço? Ele, vamos orar. Se o serviço oferecer para a gente dá um jeito. Então, hoje, o aluguel é 1.400, 1.000 eu pago. 400 é a igreja. Ok? Você está ajudando a manter esse lugar aqui. A casa aqui. É isso. É particular, mas não tem problema. A igreja faz. Aí já entra na contabilidade como ajuda de custo. Ok? Então, 400 a igreja que paga. Tá show? É assim que funciona. É assim que tudo dá um jeito. Porque eu sozinho não teria como hoje pagar sozinho o aluguel. Até porque a nossa ideia realmente é para aqui é da igreja. Você sabe que é da igreja. A casa é da igreja. Tem um montão de tralha da igreja lá. O que a gente tem que fazer? A escolinha está fazendo lá. Então é da igreja, praticamente. Eu estou só cuidando. Se fosse uma igreja tradicional, chamaria a casa pastoral. Poderia ser. Uma casa uma casa pastoral. Por exemplo, a Universal, ela mostra. Lá em Caxias tem Tem um apartamento. dentro da igreja. Ali na Ruinal, que é a igreja agora, tem um caseiro que fica lá, com a igreja, bota o outro. As Universais, elas colocam um pastor morando na igreja também. É para o cara estar integral ali, mas como eu não sou integral, então não recebo da igreja, não sou salariado da igreja, então é isso. Então, conforme a igreja vai crescendo, o pastor também sou contra. A igreja está num nível, o pastor está muito maior. Eu, no meu caso, eu posso chegar lá porque eu estou empreendendo, então eu posso estar num nível muito maior do que a igreja. Se eu admiro, mas o pastor que recebe da igreja, vive da igreja, está num nível maior do que a da igreja, começa a olhar que tem alguma coisa errada. Passa o próximo aí, André, por favor. Agora, para a gente finalizar, tem as curiosidades e as perguntas, que muitas pessoas fazem ou têm essas dúvidas aí. O obreiro é digno de seu salário. Isso envolve os sacerdotes, músicos e trabalhadores da igreja. Então, em 1 Timóteo 5,18, que diz literalmente isso. Paulo falou para Timóteo, instruindo ele também a receber. Porque o obreiro é digno de seu salário. Então, se o pastor é integral da igreja e trabalha na igreja, ele tem que ter o salário dele. Não é pecado, é bíblico. Isso é uma forma de honrar o cara. A irmã da limpeza tem que receber, pô. Não, quero doar o meu trabalho. É uma coisa. Mas a irmã da limpeza tem. Lá na pedreira tem limpeza, tem secretaria, tem outras coisas. Então lá é uma empresa. Aqui vamos chegar lá, se Deus quiser. Amém. Mas tem secretário, tem tesoureiro, todo mundo tem seu salário, é legal. E meu sonho é essa parte dos músicos aqui. O meu sonho é tirar essa onda, né? De pagar os caras. Então não se preocupa com o trabalho, o trabalho é muito salário da igreja. De Deus. Glória a Deus. O cara me fala de seguir aí. Cacau Santos. Ele viu um podcast que ele toca na Vivec que ele é 20 anos pouco complicado. E tem que falar com o Mira, porque o Felipe tá indo lá tocar baixo, tá dando 150. Mas a Vivec ele paga 800 e 150 por músico. O Nery, você não conheceu. Eles comentam O lá. salário dele é salário. Eu não sabia disso aqui. Você paga de 10 é a facilidade. É isso. Eu sou a favor, eu sou do time que, por mim, os músicos seriam integrados na igreja. Porque tira a preocupação do cara, o cara se dedica para aquilo e pronto. Não tem que estar, por exemplo, não no nosso caso aqui, na Nova Vida não sei se tem, mas o cara não tem que ficar tocando em bar de noite para manter o salário da família. Não tem que estar fazendo isso, entendeu? Então, por mim, se eu pudesse pagar tudo e todo mundo, eu pagaria. Sou desses. Eu sou a favor. Todo funcionário, todo que trabalhar na igreja, tem que ter. Não interessa. Eu, por mim, chegava lá, comprava um dobrador, e tal, tá aqui, carrega o pessoal para a igreja aí, busca, leva, fica contigo, paga o combustível. É isso. Pô, Silas, cara, ele é top nisso. Quer ter uma aula de administração de igreja? Chama o Silas. Silas também, na Nova Vida também é assim. Os pastores, eles não são... Os pastores que são enviados como missão, eles não são desamparados, não. Mas o Silas é da aula, cara, da aula. Ele é muito top. Paga a escola dos filhos dos pastores, combustível, carro, não é qualquer carro. A Nova Vida também, tá? Mas ele, pelo menos, expôs, eu já vi ele expondo na televisão. Uma dimensão maior também. Dimensão bem maior. E também com ele achar patente. É bravo. Mas enfim,
É isso. O culto de ceia e as finanças, que é aquilo que eu queria falar para vocês. E porque hoje não faz tanto sentido. O culto da ceia ele é feito no primeiro ou no segundo domingo. Por quê? Qual era a lógica? Primeiro e segundo domingo são dias úteis que as pessoas já receberam. E domingo é um culto onde normalmente vem mais pessoas. Porque a pessoa não consegue vir durante a semana, faculdade, trabalhos, cursos. Então a pessoa vem em maior quantidade no domingo e então elas trariam dinheiro com elas no domingo. E normalmente a maioria das igrejas tem contas maiores para pagar no começo da semana. Foi a teoria que o Alberto utiliza e é verdade sim, Alberto, é assim mesmo. Na questão dele se repartir o dízimo dele. Pelo mês. Então era mais isso. Tem um maior volume de pessoas no culto da ceia. Depois é um culto mais sagrado também para nós, que quase ninguém falta. Falei quase que tem gente que falta, mas não era para faltar nunca. Então, vem um maior número de pessoas, então essa maior número de pessoas vão trazer o dinheiro com elas. E na segunda, o pastor, a igreja já começa a semana tranquila, sem se preocupar com muita dor de cabeça. E por que não faz tanto sentido hoje? Porque agora tem a mexida do Pix. Tem transferência bancária. Que após a pandemia, o número de pessoas diminuíram, mas as entradas das igrejas não. É legal? Porque as contas estão pagas, é um dia. Mas e aí? É melhor ter o dinheiro ou a pessoa na igreja? E eu prefiro ter a pessoa do que o dinheiro. Mas e as contas? Cara, eu prefiro ter a pessoa do que o dinheiro. E nem é caso de escolha dele não, gente, estou falando. É porque as pessoas não foram. Depois da pandemia, as pessoas, todo mundo ia correr para a igreja, né? Não, vou correr para a igreja. Correr da igreja. Então tem igreja que aconteceu isso. As entradas não diminuíram, porém as pessoas diminuíram. Ou seja, tem transferência bancária? Acabou. Precisa de uma conta a pagar, tem transferência. Várias vezes já. Eu estava no posto, foi passar o cartão bloqueado. Renan, transfere aí. Aí agora ele é esperto, deixou o cartão sumir, para ti. Para não ficar ligando para ele de manhã. Mas várias vezes já passei por isso. Sei lá, no aplicativo no ar, eu já fiquei sem aplicativo ruim na bomba de combustível. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô com dinheiro, cara. Pelo amor de Deus. É porque eu não tava vendo. Porra, não tá. Pô, passa o cartão aí. Eu esqueci de dar o cartão e passar. Vou transferir de volta. Então, tudo é digital, é mais tranquilo. 90% das entradas hoje das igrejas são digital. Então não faz tanto sentido, mas eu achei legal colocar essa curiosidade. Então era mais isso. Primeiro e segundo domingo, o carro do volume de pessoas, volume maior de dinheiro. Tá certo? Usar seu dinheiro de forma errada pode atrapalhar a sua vida espiritual. Essa aqui é boa. Fala ou não fala? Né? Posso falar ou não posso? Posso, professor, falar? Pode. Então você é dizimista, você é ofertante. Vamos olhar para esse cenário. Só que aí, você vai lá e entra em, vamos supor, casa de aposta que não é legalizada. Glória. Está mexendo no teu dinheiro de forma errada. Vou comprar. Apareceu para mim um jogo de roda, no Liga Leve. R$1.000 as 5. Chama. Ou seja, o cara investe em. Até a gente ouviu, essa semana o cara comprou um Privacy da. Queria comprar um Privacy da menina aí, no Instagram. Conteúdo adulto da menina. Não, vou comprar, tá baratinho, posso assinar. O cara é um jogo do bicho. Jogo do bicho. Então, não adianta ser dizimista ofertante, mas pratica coisa errada com o seu dinheiro. Eu tenho pena do cara que assalta o número de Deus que é fiel às suas finanças. Tenho pena. Ele está mexendo numa parada muito séria. Um dinheiro de uma pessoa. No dinheiro, num bem, porque tudo é consagrado a Deus. Maldições financeiras existem e podem ser quebradas com a sua fidelidade nas finanças. Às vezes você mora numa casa que é de família, seu pai comprou a preço de sangue, de roubo, tirou alguém. Por exemplo, eu soube de um caso, eu não posso nem citar o exemplo que não pode conhecer, mas tinha um cara que ele alugava um imóvel, esse cara alugou um imóvel por algum tempo, era um bar. Ele era dono de um bar alugado. Então ele alugava esse bar. Só que ele também é guarda municipal. Então ele teve acesso à documentação do bar e viu que tinha umas dívidas naquele bar. O que ele fez? Eu não sei qual é a base na lei que tem. Sei que ele quitou toda essa dívida, pagou e tomou o bar do cara, sem o cara saber, por exemplo. Então pode explicar alguma coisa aí. O bar não teve, porque ele estava responsabilizando. Aí ele pagou a dívida, no dia de pagar o aluguel, o cara esperando ele, não, agora vai meu, não vou pagar mais. Mas como assim tá aqui, a documentação toda, tomou o bar do cara. Legalmente foi legalmente. Mas isso aí, cara, covardia.
Então, assim, às vezes isso aí atrai maldição para a vida da pessoa. E essas coisas, sim, que atraem maldição, você maldição não. A forma que você trata errado, de forma errada, as suas finanças. Então, olha o que você está investindo. Antigamente, quando eu era mais jovem, eu ficava, caramba, cara, eu vou acessar esse site, vou comprar um acesso a esse site adulto. Para me ver na pornografia. Ah, eu vou comprar essa revista. Ah, eu vou comprar esse DVD. Eu ficava. Só que eu sempre estava nessa briga, pô, mas eu sou dizimista, eu vou comprar. E aí, vai dar ruim, vai dar bom, aí eu não comprava. Mas acontece. Ficar apostando, jogando jogo de azar. Tem coisas que são legalizadas, mas tem coisas que não são. Não estou falando do jogo, estou falando da casa que você está apostando. Tá ok? Até porque isso é outro assunto. Podemos falar outro dia. Agora, essa aqui foi legal. Essa aqui que é uma dúvida de muitos. O gás acabou. Preciso de remédio. A despensa esvaziou. Posso tocar no dízimo? Baseado em tudo isso que a gente já falou até agora, nessas quase uma hora. Acho que não. Então. Se ele é previsto, ele é. Isso, Vitão me atropelou. Me atropelou. Se você já recebeu o dízimo, se você já recebeu suas primícias, já devolveu o dízimo, não era para dar essa situação de na sua cabeça. Não era para dar essa dúvida. Então, então eu vou fazer o quê? Eu vou ficar sem comida? Não. Pode usar, para lá, usa. Mas só que liga o alerta. Tem que ver que tenta de novo. E tem gente, até para tirar dúvida, gente, você não acumula dívida com Deus não, tá? Já acabei de falar que Deus. Já vi gente falando isso, pastor. Eu já fiquei 3 meses não disso, mas eu vou devolver tudo certinho. Pelo amor de Deus, meu irmão. Tira essa doideira da tua cabeça, cara. A igreja ele teve uma pergunta assim, já tá com taca de trás, no falando isso, entendeu? O cara se tá se endividando e diz daí. É errado, isso aí é errado. Existem manobras no digital, existem, cara, existem. Mas também não pode. Vou passar porque eu não devolvi, aí eu vou passar no outro mês. Se você não conseguiu devolver, alguma coisa está errada nas suas finanças. Isso aí é um controle teu. Mas a gente fala logo, não, isso é porque tu não deu dízimo, é o devorador. Não, isso é controle financeiro teu. Até porque o gás, remédio, luz, água, são dívidas que a gente chama de quê? Dívidas fixas. Dívidas fixas. Como é que vai faltar uma dívida fixa tua? Tu sabe, todo mês tu compra gás, eu compro R$90 aqui em cima, então sempre tem que ter R$90. Aqui a gente compra 2 porque a Amanda trabalha. Todo mês 2 gás, às vezes 3. Mas se acabou o gás, mas realmente é uma boa pergunta mesmo. Mas eu estou com a necessidade, preciso mexer. Cara, isso não tem nada a ver, não mexe, cara. Eu não posso falar mexe. Mas reveja seus conceitos. Reveja suas finanças. Reveja como é que está a sua vida financeira. Reveja como é que estão os seus projetos. Porque se você está tirando da parte que pertence ao Senhor para fazer coisas que dêem problema na sua vida, é porque alguma coisa está errada. Seu controle emocional e financeiro está muito errado. Está muito errado. Até o luzinho apagado, né? Aperta até o luzinho apagado do leitor ali. Então. Não, ele está tentando manter o ar ligado. Tá. Mas é isso. Não é que acabou tudo, tá? Só tem aquele dinheiro ali. Certo era para ser devolvido. Mas só tem ele, Deus não vai te matar, vai te jogar no inferno por causa disso. Mas não pode ser constante, altos e baixos que a gente tem. Por exemplo, só essa semana eu gastei R$1.800 com o carro. E não estava programado. Vou mexer nisso? Não precisou. Não precisou. Mas e aí? Como é que faz? Vou deixar o carro encostado? Tadinha, quando é a primeira, manda embora de casa. Com os 3 dias levando quentinha no braço, aquela hora chega brava no metrô. Preciso de carro, preciso dele. Tem que fazer, mas é velho, tem que fazer. É o que tá comigo, tem que fazer. Mas e aí? Não estava programado. Acontece, mas dificilmente acontece. Quando você tem suas finanças em dia, dificilmente acontece. O dízimo é obrigatório. Isso aí já está na sua... Isso aí você já sabe já o que responder. Então, os slides acabaram e para finalizar, eu quero que você entenda o seguinte. Que realmente, na teoria, se você crê no dízimo e oferta ou não, se você tem a avareza no seu coração, que a maioria dos que não devolvem é porque são avarentos mesmo, de certa forma. As bênçãos que você adquire quando você é fiel às suas finanças, cara, não tem como medir.
são bênçãos que não tem como medir. É difícil. Lucas, você tá me ligando. Acho que ele tá vendo pra mim, pô, no Mercado Livre. É ele mesmo. Fala que ele está aqui. Falou? Então, assim, as bênçãos que você recebe através das bênçãos financeiras, cara, não tem como compreender. O próprio Deus disse em Malaquias, por vossa causa, eu repreenderei o devorador. Não é uma oração forte, mas é o Senhor que repreende o devorador da sua fonte de renda. Pastor, posso contar rapidinho, assim, minuto? Tá? Sim. Teve uma época que eu brigava muito com esse assunto na minha vida, né, espiritual. Claro, eu ganhava 20 mil, tá, gente? Como é que vai pegar? Não, brigava, coisa grave e mínimo. 20 mil, mínimo. E aí, poxa, eu ficava naquela, pô, vou dar dízimo, ficava brigando com Deus mesmo. Cara, eu vivi endividado. Eu recebia os 20 salários, já tinha que pagar o lixo de cara. Eu usava o lixo todo. Aí. Quando eu comecei a dar, gente, eu ficava assim, de onde que apareceu esse dinheiro? Como é que sobrou dinheiro? Não dá para explicar. Então você vê que essa passagem do Malaquias é verdadeira. Verdadeiro. Porque, tipo, faz prova de mim. Aí quando eu fiz prova dele, eu falo, uau, que matemática doida é essa? Não dá para entender. Não dá para entender. Por quê? Espiritual. Não dá para entender. Não tem como você explicar. Não tem como eu explicar, não tem como a gente explicar nada. É espiritual. Eu disse, eu formulei. Aqui para a primeira. Eu tinha um processo na justiça, Então. durante 7 anos. Então eu fiz um voto com Deus. Então não foi do nada que aconteceu. Foi tipo assim, tá vendo, Vitor? Eu não disse para você, faz prova de mim? Fez, e agora? Eu estou te mostrando. Uma vez teve uns amigos, até hoje eu não precisei provar para eles. Mas uma vez eu falei para eles. Eu tava jovem aprendiz, ainda ganhava 250. Aí eu ficava, pô, cara, o que eu ganho de dízimo eu dou de oferta. Ah, claro, mas tu ganha pouquinho. Mano, eu recebi rescisão de contrato de 15 mil. 10 mil, 7. Já recebi muito mais daquilo que... Esse 250 que eu já recebi no Senai, já foi o meu dízimo. Já recebi esse salário, já foi o meu dízimo. Agora ultrapassa mais um pouco. Mas eu poderia falar para isso aqui, ó. Você falou que era um pouco, era fácil tirar do pouco e agora eu muito. Eu também tiro do muito. Como eu falei, só não mantenho isso hoje por falta mesmo de controle meu. E eu entrei, consegui entrar em uma doideira que hoje eu estou até tratando sobre isso. Eu já tenho 3 remédios para comprar só para tratar isso. Até eu descobri que era um transtorno, muita coisa assim, foi investindo dinheiro nisso, na minha saúde, para que a minha saúde financeira melhore. Porque eu sei várias formas de ganhar dinheiro, eu sei, eu ainda sabemos várias formas, mas eu não tenho saúde emocional para isso. Hoje eu não tenho. Eu sei ser pai, pastor, empreendedor, mas eu tenho que dar meu jeito. Cada um de nós temos o nosso jeito. Mas hoje eu não tenho saúde emocional para isso. Não é que, gente, calma que eu não estou depressivo, não estou nada disso. Ainda não, pelo menos até agora não tive nenhum diagnóstico disso, não. Tem ansiedade, mas você pode todo empreendedor, ou todo mundo que está num nível diferente ali, vai ter isso. É normal. Ou ansiedade ou depressão. Um dos dois, quando o cara está muito fora da curva, fora do normal, ele adquire alguma dessas paradas. Aí é só você tratando. E tratando. Ele não está botando os psicólogos também. Só coisa boa. Vida de empreendedor. A Adriana sabe como eu estou falando. Estão curtindo a vida aí. Porque o que acontece, pastor? É que quando a gente empreende, a gente acha que sempre vai faltar, né? Eu não tenho Mas certeza aí entra, aí entra a nossa fé, entendeu? Então a gente tem que sempre se voltar na palavra. Isso aí. E nunca achar que vai faltar. Exatamente. E aí, independente se você é empreendedor, se você é CLT, interessa. Seja fiel. O Roberto explicou, o Vitão explicou. Não tem como, não existe uma aula de como funciona a bênção espiritual do dízimo. Não tem uma aula disso. Não tem como falar. Uma coisa eu posso falar. Espiritual não é 1 mais 1 é igual a 2. Não é. Não é assim. Igual o Brunet mesmo falando. O Brunet fala, não, eu sou dizimista. Ah, mas você pode me provar que eu não preciso ser dizimista. Mas eu vou continuar porque tem dado certo para mim até hoje. Brunet falando isso. Ainda tem essa diferença, claro, por exemplo. Renan é sócio, dono da lâmpada do Franklin. A gente tem que dar o dízimo da lâmpada? Pô. Tem que dar o dízimo do que eu recebo, Renan, é sério. A empresa é outra coisa. A gente pode tirar tudo da empresa. Como é que ela vai sobreviver? Como é que a gente vai ter o dízimo? É diferente. A empresa e o CPF é diferente. Pode ter um voto.
A Raquel, a Renan, vamos fazer um bolo. Quando a gente bater 50k, a gente vai doar 20k para a instituição de caridade. Não interessa, tudo bem. Mas vai ser empresa. Mesmo assim, não tem como a Renan botar lá 20 mil. Não, é a empresa. A empresa vai declarar. Então existe sim a diferença. Mas o CPF é um, o CNPJ é outro. Se uma empresa doar 1 milhão de dízimo para a igreja, a empresa vai fechar. Dependendo, vai fechar. Ah, mas ela ganha 10 milhões. Então, mas esse 1 milhão você sabe? Tem empresa que você não sabe, tem empresa que fala milhões. A gente conhece empreendedor que ganha de 1 a 3, né? Oscilando ali em 2. O cara fala da 20 mil bolsos. Caramba, o salário de 20 mil. Tá, mas ele fatura 3 milhões. Gente, nossa, isso. Então, são coisas que acontecem, tá bom? Não confunda, vale a pena. Não desfrutar essas bênçãos espirituais, não. Você vai estar vivendo uma medíocre. E, inclusive, eu te oriento, você não é indireta, até porque eu não sei, minha mãe está de prova. Eu nunca perguntei à minha mãe quem devolveu. Nunca! Eu tenho acesso a conta, tenho acesso a tudo. Nunca perguntei, nem sei quanto que você ganha. Nem sei. Pode ficar tranquilo, pode perguntar a ela. Nunca perguntei quem devolveu e quanto tem na conta. Só pergunto, mãe, dá para comprar? Ela dá. Ou então não, aguenta o próximo mês. Só pergunto isso. Nunca perguntei se você devolve dízimo ou não. Até porque, como eu falei, minha emoção não consegue. Eu não consigo colocar mais esses também. A igreja vai sobreviver daquilo que entrar. Ah, mas fulano está recebendo, não está dando dízimo. Não interessa, não é problema meu, nem de Rosemary. De ninguém. Você não tem que se meter com isso. Nem eu, nem tesouraria, nem pastor presidente. Por isso que muitas igrejas sofrem. Os pastores têm lá a igreja cheia, pessoas trabalhando e não devolvendo dízimo. Eu admiro o pastor Alves. Não sei como ele sobrevive financeiramente até hoje. Não sei. Porque quanto maior a igreja, é pior. Não sei. Mas, se ele está levando, tudo bem. Mas assim, se você não é dizimista, cara, se você não é ofertante na casa do Senhor, cara, vira pra chave. Procure até ajuda terapêutica, se possível. Porque o problema está no seu amor ao dinheiro. Para você ter esse amor, às vezes é algum trauma da sua infância. Às vezes é um trauma. Não é um trauma. Já teve um obreiro, não está mais lá hoje, na pedreira, que uma vez meu pai cuidando de uma blusa e tal, fez blusa, aí o cara fez um desconto lá de R$2. O cara perseguiu meu pai, até meu pai deu R$2 para ele. Que isso? Acho que foi R$2. Perseguiu, não sossegou enquanto não. Ainda mais que não tinha zap, não tinha pix na época. Então só quando o cara estava lá, se via, ele morava longe, então quando ele via, não, mas aquele troco lá, não sei o quê. Se você tem um problema hoje com as suas finanças, seja com dízimo oferta ou na igreja, cara, isso aí é um problema emocional. Tá bom? Anota isso, de verdade. Se quiser orientação, até financeira sobre, até terapêutica, é problema emocional. Ah, não sou dizimista nem ofertante. Não é que você é ruim. É um problema emocional. Você tem algum trauma com dinheiro. Algum bloqueio com dinheiro você tem. E esse é um dos maiores problemas da geração de hoje. Pode ver os comentários nas redes sociais quando fala sobre dízimo. Os que mais reclamam porque são avarentos. Agora, pergunta aí ao Alberto, que o cara devolveu, eu nunca vi um ladrão devolver dinheiro pro cara. Nunca vi. O Alberto está de prova. Eu falei para ele, Alberto, eu não disse teu caso, não falei diretamente, mas depois que resolvi, eu falei, na minha cabeça, eu falei, o caso do Alberto não tem volta, perdeu. Dinheiro na conta do ladrão, o ladrão devolveu para ele dinheiro. Os 300 mil que ele perdeu. Detalhe, não vou falar quanto, mas só abusado, vou falar. Quando ele recebeu esse dinheiro, ele devolveu o dízimo desse dinheiro para a igreja. Não vou falar quanto, claro. Mas era, ou seja, teoricamente era um dinheiro que ele já devolveu o dízimo. Os 30 dele que ele já tinha. Os 30 mil que ele devolveu. Oi? Os 30 mil que ele devolveu. Os 30 mil que ele devolveu. É, perdeu 300. O ladrão depositou, se eu não me engano, na outra semana, não sei, não fiz as contas, até porque eu não tenho. Ele devolveu o dízimo. O dízimo não, Beto, oferta. Você ofertou. Porque o dízimo você já tinha devolvido ao Senhor. Ele ofertou na igreja, esse valor. Mas agora, pergunta a ele, quer saber, qual é as bênçãos das finanças aí? Pergunta a ele, pô. Então, conversa com o Vitão aí, com as experiências que ele teve, vê se vale a pena ou não. Não tem como, cara. Agora, não tem como dar uma palestra me falando sobre as bênçãos espirituais do dízimo oferta, que é individual de cada um. Mas no aniversário, o pastor pediu para minha mãe vender a casa e tal. Mas pode crer que ela foi abençoada. Certeza. Foi errado o pastor pedir. Dá certo. Porque não tem nada a ver com o pastor.
É com o ato de fazer. Amém? Então, para finalizar, já está muito tarde. Prometo que as próximas não vai ser assim, porque eu não tenho controle mesmo. Estou tratando, já falei que estou tratando isso. Mas vamos continuar adorando a Deus com dízimos e ofertas. Achou que eu ia deixar de receber dinheiro hoje? Achou que eu ia ficar subindo dinheiro hoje? Acho que você ia embora assim, não. Pastor distraído. Pastor não se distrai com dinheiro, não. Fica tranquilo. Você não vai achar um pastor distraído com dinheiro. Se puder no funeral, o cara levantar o dízimo e oferta, ele levanta. Coloca em prática agora a mensagem de hoje. Por isso que eu deixei no final. Alberto, vamos fazer como ato profético. Mas não tem muito isso, não. Mas mesmo se você não quiser, cada um pega um envelope. Pode dar um para cada um. Tem que ser para guardar. Guarda esse envelope. Não, mas só o Alberto terminar aqui. Já estão enrolados mesmo, que isso? Quer enrolar nesse minutinho? Envelope aí. Não é para você devolver seu compromisso mensal. Esse envelope você vai guardar. Se você quiser até chegar em casa, que não está esperando o suficiente, escreve esse envelope. Um voto você vai fazer para o Senhor.